Oi, boa noite. Chegamos aqui, combinado não sai caro. Eu tô aqui com o nosso querido Ricardo Mello. Querida, obrigado, alegria. Maravilhoso, né? Que ensina pessoas no mundo inteiro a viver melhor, a cuidar das finanças, Sim. a cuidar da educação, a cuidar das carreiras, né? Eu tinha contado um pouquinho para vocês aqui, mas é lógico, né? Ele é o mestre e ele vai falar. Trabalhou com a seleção brasileira pentacampeã, eu falo que eu adoro futebol, né, e é um orgulho para todos nós. Trabalha com vários artistas, orientando ao melhor desenvolvimento, como a pessoa consegue tirar um potencial maior dela própria. Sim. Pessoas que às vezes estão fazendo direito e falam, puxa, mas eu queria tanto ser atriz, né? Ou então que estão fazendo engenharia mecânica e falam, eu queria ser enfermeiro, eu queria ser médico, enfim. A gente vai falar, e vamos falar da Fazenda, né? Em dezembro Claro. Vem aí, vem o campeão que vai ganhar 1,5 milhão. E a gente já viu tanto campeão de Big Brother que ganha e perde tudo. Né? A Cida foi uma delas, vai lá e perde tudo. Então a gente vai falar um pouquinho disso daí, tá bom? Conta um pouquinho do teu trabalho, como é que é? Porque é muito fascinante. Obrigado. Primeiro, um prazer enorme estar com vocês, né? Uma grande alegria. E assim, eu trabalho com coaching já tem bastante tempo, né? Eu tenho um instituto, chama-se Instituto Ricardo Mello, e aí eu tenho esse trabalho de coaching na área financeira, né? Na área comportamental, então eu ajudo pessoas a alcançarem o máximo das suas vidas, né? Em termos de carreira, né? De vida pessoal, né? De vida financeira, essa é a ideia. O meu papel é ajudar as pessoas a se organizarem a chegar nesse grande nível. E o que acontece normalmente, Márcia, é que infelizmente a maioria de nós carrega muitas crenças limitantes, né? São ideias, programas na nossa mente que a gente fica pensando muito, né, pessoal? Eu não dou conta, eu não consigo, as coisas não dão certo. Será que é pra mim? Eu não mereço isso. Nossa, isso é demais, não é? Eu não mereço uma culpa católica, quer dizer, eu não mereço. Mas é verdade. Dinheiro é coisa Não, suja. Suja, é feio. É feio. Dinheiro é a raiz de todos os males. É. Então, enquanto as pessoas têm esse tipo de crença, elas não saem do lugar. E eu fico muito à vontade, assim, para falar sobre isso, porque eu vim de uma família muito pobre, como a maioria dos brasileiros. De Minas, né? De Minas. Não, por incrível que pareça, minha família é de Pernambuco. De Pernambuco. Eu moro em Minas, né? Mas de Pernambuco. E aí, assim, isso para muita gente vira quase que um mantra para que a pessoa não saia do lugar. E na realidade a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Porque você vai ser aquilo que você acredita que você pode ser. Porque a nossa mente, ela direciona as nossas atitudes no mundo real, concreto. Um exemplo super simples, assim, pro pessoal que está nos assistindo agora. Vamos supor que você tem um desejo muito grande, final de ano, você está pensando já em 2019, e de repente você fala assim, nossa, o meu sonho é talvez, sei lá, comprar minha casa. Tô pensando nisso, que é o que todo mundo, né? A gente quer nosso chão, né? Lógico, claro. E é um direito da gente, com certeza. A vida toda para ter a casa. Claro. E você tem várias formas de poder comprar a sua casa. Né? Assim, eu falo várias maneiras. Naturalmente você vai, quem não tem um recurso todo, vai buscar um financiamento, mas existem várias formas que a pessoa que tem o que a gente chama de inteligência financeira faz para ter um plano B, para o dinheirinho entrar, para que ele possa guardar, para comprar casa. Às vezes a pessoa tem uma casa, ela pode refinanciar a própria casa, entende? Então assim, tem uma série de possibilidades que ela pode fazer para poder alcançar seus objetivos, sem falar no que você pode fazer para cuidar da sua carreira. Eu vejo muitas pessoas que querem ser bem-sucedidas na carreira, mas não se veem daqui a 5 anos, não sabem onde querem chegar. Fazem a faculdade, param ali, achando que já é o passaporte da alegria. Isso, exatamente. Não é. Não, imagina. A gente tem que começo. estudar muito, não é? Sim, com certeza. É só o começo e ter um plano de ação. Eu falo assim, o mundo de hoje ele é bastante diferente lógico, né? Claro. De anos atrás. Eu me recordo, gente, que quando, na minha época, a gente fala assim, minha época, o tempo passou. Você parece menino de tudo. O tempo passou, minha época, né? Na minha época. Mas olha, sério, eu ainda tive aula de Guerra Fria, pra você ter ideia que já tem uma época. Você fez faculdade de quê? Fiz direito. Você é advogado. Mais ou menos, né? Eu falo assim, eu fiz direito errado. Né? Mas eu tive aula, olha só, de Guerra Fria, e naquela época se ensinava assim, que você tinha que ter conhecimento básico de informática, e se você falasse um idioma, você ia ser um semideus, né? Porque assim, ia conquistar tudo que você quisesse, se tivesse um emprego, olha só, um emprego para a vida toda, você estava feliz. Mundo atual... Funcionário público, então, nossa, perfeito. Passou no banco, né? Não é? Mas é verdade. Mas é verdade.
atualmente era uma mentalidade a gente mesmo. fala que essa geração dos millennials, né, que são as pessoas nascidas agora na era da internet, é completamente diferente, é o oposto. Então, se você vai ter 3, 4 carreiras diferentes na vida, isso vai ser considerado natural. A velocidade das informações é algo muito Mudou tudo, grande. né? Demais. Você fala 2, 3 idiomas, já não faz mais diferença, dependendo da sua área de atuação, é algo normal. Então, assim, a velocidade das coisas é muito grande. Então, o que eu vejo, pelo menos, Márcia, que faz uma diferença grande? A pessoa tem que saber aquilo que ela quer, ela tem que ter um plano de ação, porque como a informação hoje ela é horizontal, por exemplo, na internet, a pessoa entra no YouTube e ela tem gratuitamente um nível de conteúdo que há 15 anos atrás ela tinha que pagar muito caro. Meu Deus do céu, com certeza. Não é? E demorar Com muito para certeza. chegar lá. Com certeza. Então, se a pessoa não sabe o que ela quer, ela desperdiça o recurso dela de tempo, que ela poderia estar buscando informação preciosa que vai qualificá-la em todas as áreas da vida, emocionalmente, afetivamente, em termos de relacionamento, em termos de dinheiro, de tudo. Sim. Então, o que a gente faz é ajudar Esse a pessoa a trabalho empacotar, do coach, te dar um direcionamento. Onde você vai buscar, o que você tem que fazer, quais são os hábitos que você precisa se renovar para você se reinventar. Então, assim, não é nada fácil. Claro que exige um trabalho longo, mas... Não é de um dia para Não outro, é. né? Tomar um remedinho que você vai ficar esperto. É verdade. Não é assim. Não, mas você chega em algum lugar muito bom. Vamos falar de reality show, né? Hoje tem a prova do fazendeiro na fazenda. Muitos deles de reality já ganharam seus 2 milhões e perderam tudo. Como que se faz para administrar quando você ganha? Tomara seja o nosso caso, né? Você ganha uma bolada dessa, como é que você perde tudo e como é que você mantém? Eu vou te contar uma coisa engraçada. Nada acontece por acaso, né? Agora há pouco eu estava conversando com talvez a ganhadora do Big Brother que tenha feito mais dinheiro com o valor que ganhou, que foi a Mara, do 6. Sim. Tava com ela agora há pouquinho, agora Na tarde. Rede TV. Exatamente, Você lá foi na Rede fazer a TV. Daniela Albuquerque, Isso. você gravou, né? Gravei com a Dani, ela tava lá, a Mara, e a gente ficou conversando, né? Ela é empreendedora. Ela né? é, e você vê, ela tava me contando, né? Ela pegou dinheiro, ela ganhou R$1 milhão. Ao invés de fazer o que muitos fazem, que é comprar carro, que desvaloriza, essas coisas todas, não. Ela foi investir, comprou um imóvel para poder reformar lá em Porto Seguro. Depois ela ganhou dinheiro com isso, reinvestiu o dinheiro, comprou uma pousada que ela mantém até hoje e foi refazendo os seus investimentos. Isso. Então, assim, hoje ela tem quase 10 ela milhões. Aprovada. Não, tá super aprovada. Ela multiplicou o dinheiro. Então, assim, qual que é a lição que fica para nós e para os futuros ganhadores dos reality shows, né? Pense em ativo, não em passivo. Porque passivo é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso, e ativo traz. Coisa que muitos outros ganhadores do Big Brother não souberam como fazer, né? Pegaram e foi gastando dinheiro. Era o Domini, como é que ele chama? Era o Domini. Sim, o Domini. Ele perdeu tudo. Ele mesmo já teve Record Espetacular falando, Câmera Record, ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Ele investiu meio que errado em algumas coisas. Sim. Agora o Fael, lembra? Que era o cowboy, ele é veterinário, que nem meu filho. Ele investiu em gado, ele foi fazer outras coisas. Eu encontrei com ele faz pouco tempo, ele não tinha mexido ainda no dinheiro. Ele ganhou muito mais. Claro, essa é a ideia, a multiplicação. A gente faz o seguinte, o que é investimento? A ciência de investir. É você transformar 1 em 2, em 3, em 4... Então a gente fala o seguinte... Mas é uma arte. Né? Não é da noite para o dia não. Porque do mesmo jeito que você pode investir bem, você pode investir mal. Quer ver? Vamos falar da realidade do nosso brasileiro. O brasileiro, via de regras, ele acha que investir é pegar o dinheiro e botar na poupança. E na realidade a poupança não é investimento, né? Poupança é proteção contra a falta de conhecimento financeiro. A gente fala que ter dinheiro na poupança só é melhor do que gastar. Só isso. Mas o fato de ter não, porque a poupança não estava nem repondo a inflação até pouco tempo atrás. Então, investimento é considerado quando você começa a entender a realidade do mercado e você vai colocando o seu dinheirinho em determinados lugares que você corre um nível de risco que não vai te tirar o sono, porque isso é importante. Pelo amor de Deus, ninguém merece perder o sono. Não, né? mas te dá uma Ninguém rentabilidade merece. legal. Essa é a ideia. Então você pode investir lá, não vou falar tecnicismo aqui com todo mundo, mas em CDBs, aí você pode investir, no caso, em comprar imóvel, depende do capital que cada um tenha. O resumo da história é, quanto mais as pessoas estudam sobre isso, mais elas descobrem que você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir, com pouco é possível. Mas a maioria dos brasileiros não sabe disso, porque a gente não tem educação financeira na escola. Nós não temos. E desde pequenininho a gente não tem, né? Com exceção de algumas famílias, é óbvio, né? Agora, a gente está numa crise violenta, isso é fato.
Como que alguém que ganha menos consegue? Como é que a gente supera essa crise? Vamos lá, assim, falando de uma maneira muito pragmática, gente, sem nenhum romantismo. É claro que quem está lá lutando pelo básico, Sim. básico é vou pagar a conta mesmo, a conta de água, de luz, de telefone. É difícil porque a parte emocional da pessoa fica comprometida. Então o primeiro passo é emocionalmente você se proteger. A gente tem que se proteger contra a desconfiança, porque é uma coisa difícil, né? Porque muitas pessoas não conseguem fazer isso. Sim. E a partir desse instante que você protege a si próprio contra essa desconfiança, qual que é a ideia? É você buscar um plano B, buscar um plano C. Né, que é o que esses artistas fizeram. Sim. Os artistas bem-sucedidos, quando ganham algum dinheiro, eles não ficam só gastando com viagens, com carros e com... Olha, eu conheço o caso de pagodeiro, que eu não vou falar o nome aqui. Esse caso é bom. É que eu tô na área há muito tempo, vocês sabem. Na época do auge do pagode, o que ele fez? Ao invés dele comprar, o que ele fez? Ele alugou casa em Alphaville, uma mansão. Aí ele alugou 10 carros. Nossa. Aí ele alugava helicóptero. Aí ele tinha as moças que ele gostava de se divertir. Sim. E se divertia e ele não guardou nada. E hoje ele perdeu tudo. E era o cara, era um dos top ali. Então A vida manda conta. Eu te falo, não tem jeito, né? A conta existencial dos maus hábitos que a gente tem. A vida, cedo ou tarde, ela manda conta. E tem que pagar, né? Não tem jeito. E quantas histórias? Você vê que agora, então, a internet deixa tudo muito mais ágil, né? Então a gente vai conhecendo histórias de muitas pessoas, jogadores de futebol, artistas, enfim, cantores, pessoas que tiveram muito dinheiro e quebraram. E não é só que não. Você vai nos Estados Unidos, você vê inúmeros casos. O Nicolas Cage. Sim. Nicolas Cage declarou falência em 2012. Sim, é verdade. O Michael Jackson, né, para muitos o artista mais completo de todos os tempos, quando ele morreu, em 2009, ele deixou uma dívida de quase 500 milhões de dólares, que só se pagou com espólio, curiosamente com os direitos autorais dos documentários e vendas de disco após a sua morte. Quer dizer, ele morreu devedor. Então você vê, a gente brinca, tem que ser muito artista para conseguir ganhar o dinheiro que ele ganhava e conseguir ficar devendo. Tem que ter talento. Tem que ter talento para ganhar tudo e para gastar muito mais do que tem, né? E assim, são histórias que se repetem por todos os lados. Então você vê que a falta de educação financeira atrapalha, gente, qualquer coisa que você queira fazer na vida. Qualquer coisa. Né? E a questão de carreira? Como é que você orienta as pessoas? Por exemplo, não adianta você seguir uma profissão que você não está feliz, não é? Não adianta, porque você não vai entregar aquilo que realmente a sua alma pode entregar. Eu sei que pode parecer romântico o que eu estou falando, mas isso é real. Pensa bem. É igual casamento, né? Se você gosta, já é difícil. Se não gostar, então como é que faz? Gente, olha, exemplo melhor do que esse, acho difícil vocês ouvirem de mim, viu? Não é? Com certeza. Gostando já é difícil. Se você não gostar... Ainda mais sem gostar, né? Não tem jeito. Então imagina, e a carreira é assim, né? Porque você tem os altos, você tem os baixos, tem os desafios. Então assim, é muito importante você identificar algo que a sua alma se identifique e você investir nisso. O que eu percebo é que muitas vezes, Márcia, a gente acaba entrando num trabalho, numa carreira, eu falo por ocasião e fica nela, mais ou menos assim. Ah, Ricardo, eu estou desempregado, eu estou precisando de uma ajuda e tal, e de repente a porta que se abriu para mim foi de uma loja X. Aí eu começo a trabalhar na loja. Mas não quer dizer que é o que eu quero para mim. Mas se eu me acomodo nisso e eu deixo de trabalhar o plano B, que é o que eu quero para mim, o que vai acontecer? Você vai ficar assim a vida inteira. Pronto, esse é o ponto. É o que acontece com muita gente. Ontem, eu só vou contar um exemplo aqui que eu achei muito bonitinho. Eu fui lá na Rede TV, fui fazer o Super Pop e tava lá Pepe e Nenê, que também já tomaram um tombo financeiro na época, né? E aí na volta eu peguei, eles me mandaram de volta para casa, lógico, pra casinha, e eu fui com o motorista de Uber. Eu achei a história tão linda dele. A gente estava vendo, ele falou, não, que agora tem que dirigir a noite toda, porque eu tô trabalhando e tal. Aí caiu uma ponte aqui perto de casa, né? Ela despencou a ponte, tem aquela coisa toda. Eu falei, meu filho trabalha na USP, vai ser difícil, apesar da gente morar no mesmo bairro praticamente. Aí ele falou, o que ele faz? Eu falei, ele é veterinário. Nossa, eu sou técnico em veterinária. E ele falou assim, mas eu tô cursando veterinário. Eu falei, Ele falou, a minha história é assim, eu era mais jovem, não tinha dinheiro para fazer veterinário, porque é um curso mais caro. O que eu fiz? Eu fui fazer letras. Aí eu comecei a trabalhar dando aula, tal, para juntar dinheiro. Aí eu entrei em veterinária. Hoje eu sou técnico num órgão público. Ele falou, e com isso eu estou pagando minha faculdade. E daqui a 3 anos eu vou ser veterinário.
Olha, Gente, não é legal? fantástico. É um Não planejamento. é legal? E a namorada Claro. é veterinária. Mas não é bonito? Claro que Foi, né? sim. E olha, trabalhando no Uber, ralando ali. Eu achei aquilo tão fantástico, sabe? Não é? Não tenho dúvida. Tá cheio de exemplo. Tá cheio de É exemplo. muito lindo. É. Muito lindo. Por isso que as pessoas não podem matar os sonhos delas por causa da dificuldade. Porque dificuldade todo mundo vai ter, né? Senão não tem graça também. Não, imagina. Tudo Não... de mão beijada também. Exato. Não tem graça. Mas você vê como é que são as coisas. Eu lembro do caso do Mário Gomes, lá no Rio de Janeiro. Sim. Né, que foi amplamente sim. noticiado, tá lá com a barraquinha dele vendendo o sanduíche dele, né, fez tantas novelas, não é isso? Nossa, era um galã. Ele era o Bruno Galhaço de hoje. Sim, sim. Eu acho que a equivalência, assim, Sim. era ele. E aí, de repente, o quê? A vida, né, seguiu um outro rumo, né, talvez pudesse ter se organizado um pouquinho melhor. Então, assim, o que eu acho que é importante o pessoal que está nos assistindo ter em mente é cuidar do dinheiro, cuidar da carreira, não é privilégio Eu de acho ninguém. que o Mário Gomes já tinha um patamar, assim, do Bruno Galhaço, do Cauã Raymond, ele estava em tudo quanto era novela. Sim, ele era um galã. Eu lembro. Minha mãe assistia as novelas, eu menino assistia tudo sim. Ele era um galã da época, né? E aí, a vida manda conta. A vida Não, manda gente, se a gente não cuida, a vida manda conta. O Geraldo Luiz fala que dinheiro não aceita desafio. Não. Então a gente tem que se organizar em todos os sentidos, né? De todas as formas, né? Independente do tamanho do bolso de cada um, se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10 salários ou 1000 salários, a gente precisa se organizar. E fazendo isso, o retorno vem, né? Às vezes não vem na velocidade. Essa palavra de esperança é tão boa, né, gente? Mas é Pra todo verdade, mundo. mas vem mesmo. Por isso que eu vejo assim que o grande desafio nosso é quando a mente das pessoas fica fechada, né? E de repente ela fica com aquele receio, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Porque às vezes a gente vê tanta notícia negativa, né? Mas a pessoa vai na internet, vai na televisão, que se ela não tomar cuidado, ela não se blinda contra a negatividade. Isso é importante. Gente, eu tô aqui com o Ricardo Mello, ele é coaching, especialista em ensinar a gente a administrar dinheiro, a vida emocional, né? Porque tem isso também, né? Aquela coisa do pé no chão, a questão da carreira, de tudo isso. Então manda pergunta pra ele, porque ele tá aqui para responder a gente, tá? Antes de qualquer coisa, que eu sou mestre em esquecer, me deixa contar. Com certeza. Aquela que vai falando, embalando o assunto e não pede contato, o convidado vai embora e não... Bem, deixa eu convidar vocês então para nos acompanhar nas redes sociais também. Nosso Instagram, que é o inst.ricardomelo, é de instituto, então assim é INST mudo, inst.ricardomelo. A gente faz postagens lá diárias, tem vídeo, gente, entrevistas. Acho que vocês vão gostar bastante, né? É muito legal. Muito bacana. Eu entrei esses dias até para estudar, para falar com ele, para entrevistar bonitinho, né, para não fazer feio. E é muito legal. E você tem um trabalho com a parte espiritual muito legal também. Sim, bem Fala forte. dela, isso é Falo muito legal. sim. A gente tem um trabalho que hoje está no mundo todo chamado de Pílulas do Evangelho. É um nome aberto, então assim, não tem um fundo religioso, é um fundo espiritual, então abraça todas as pessoas de todas as religiões ou pessoas que nem têm uma religião definida, e o objetivo é ajudar as pessoas a se conectar com a sua energia mais profunda. Então todos os dias eu gravo mensagens, né, das Pílulas do Evangelho de manhã, à noite, para estimular as pessoas, né, a esse autoconhecimento. Lá no Instagram, acho que é o principal contato, é o nosso site, que é o institutoricardomelo.com.br. Vale a pena o pessoal que tiver interesse entrar para saber. Mas no Instagram, eles ficam sabendo também. Que bárbaro, é muito legal. E você começou isso como? Qual foi o pulo do gato? É uma longa história, Não né? é? Claro. Eu já tenho assim, esse trabalho espiritual já há bastante tempo, né? Muitos anos, né? Eu sou espírita, mas que legal. eu faço muitas palestras, mas em paralelo a isso, né? Eu sempre fiz visita em prisões, em instituições sociais, e a gente sempre teve o contato com pessoas de outras religiões, porque isso faz parte da minha crença, de se conectar com todos. Né? Então, por exemplo, nos nossos projetos sociais a gente tem padres, pastores, rabinos. Na nossa base tem muçulmanos, tem pessoas, tem muitos ateus. A gente brinca, graças a Deus, né? Claro. Os ateus, graças a Deus. Então, o que eu acredito é nisso, é que é possível você crescer espiritualmente, que é encontrar a sua essência genuína, e em paralelo a isso você trabalhar a sua carreira, trabalhar a vida financeira para poder chegar num patamar acima. Então assim, não é fácil, mas é essa conjunção que a gente precisa fazer.
É isso. É uma lição de vida, é maravilhoso. Alegria. Deixa o recadão aí pra todo mundo. Deixo, uma gente. Mensagem Olha, aí, tá todo mundo precisando tanto de força, né? Um beijo grande para todos vocês, né? Sugiro que vocês acompanhem muitos artistas que vocês gostem, acompanhem esse canal maravilhoso, mas lembre-se, faça a sua parte, né? Para você melhorar na sua carreira, para você melhorar na sua vida financeira, até para não cometer os erros que alguns dos ídolos de vocês acabaram cometendo. Eles Pérola, outro dia o Geraldo Luiz mostrou a Pérola. Numa casa, ela virou acumuladora. Lembra da Pérola? Sim, claro. Virou acumuladora de objetos. Eu não sabia. Nossa, foi uma história muito triste. E assim, sem nada. A casa toda linda, a casa grande. Tá. Mas aí o Geraldo foi lá, reformou, mas acumuladora de tudo. Então é um problema, lógico. Emocional, claro, com certeza. Do mesmo jeito que tem gente que acumula animais, né? Sim, sim. Não consegue cuidar. Então Sim. A gente fala assim, a pessoa transfere o foco, né, da frustração de algo para uma outra questão. Ela vai tentar acumular aquilo que ela queria ter em outra área que ela não conseguiu. É um processo inconsciente. Bem, a gente volta no mesmo ponto, né, pessoal? Quanto mais você cuida da sua alma com carinho, com atenção, com certeza muito maior a chance de você chegar na sua felicidade. Aqui, luz e paz para Pérola, né? Fica o nosso desejo com aqui, certeza, claro. Que é uma querida. Não é verdade? E para todos vocês, ó, beijo grande, aguardo vocês lá no Instagram. Querido, obrigado. Obrigado, querido. Obrigada, do fundo do Muito coração. obrigado. Tchau, Linda gente. demais. Até amanhã. Amanhã eu tô lá na Soninha Abrão, 3 da tarde, tá bom? E acompanhe o nosso canal, marciapiovesan.com.br, assim de notícia quentinha, tá bom? Beijo, beijo.